preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power. Olá, bom dia. Estamos cá então de volta numa sexta-feira, hoje é sexta-feira, numa sexta-feira, sextou mais uma vez, para falar mais de trabalhos do Demo e conselhos das deusas. Mas hoje, como alastrou, hoje vamos estar mais focados efetivamente a trabalhar os básicos do recrutamento, os básicos da atração de talento, os básicos dos básicos. E é repetição do que fizemos anteriormente? Não é. Não é, porque abordamos âmbitos diferentes, mas esta semana o trabalho do Demo foram tão característicos que sentimos que devemos revisitar algumas partes, não duplicar o que foi dito já, mas revisitar algumas partes de forma estruturante e positiva, porque efetivamente estão a faltar os básicos. O meu nome é Anabela. Eu fui desafiada pela Filipa, que começou a rubrica Trabalho do Demónio, e a aumentar a rubrica para os Conselhos das Deusas, para ser advisory, aconselhamento especializado, tanto a pessoas como a organizações, sobre o bem fazer nos recursos humanos. E estamos cá hoje. Olá, Filipa. Olá, bom dia. Eu vim de casa da Filipa ontem. Estive em Lisboa, estivemos a trabalhar o futuro desta rúbrica que vai extravasar o podcast e vai passar para uma comunidade onde podemos partilhar trabalhos, documentação, o nosso trabalho, fazer advisory especializado às organizações, mas também pessoas individuais que queiram aceder por causa dos seus contratos de trabalho, por causa dos seus direitos, obrigações com a entidade empregadora. E então vamos iniciar uma comunidade, estivemos a programá-la on-site, em casa da Filipa, mas hoje vamos então, em inglês e em bom rigor, back to basics, de volta ao fundamental, ao básico. Filipa, peço-te um contexto dos trabalhos do demónio desta semana e porque é que o back to basics não saía da nossa cabeça. Sim, porque nós sentimos que isto ainda continua a ser uma dificuldade muito grande. Esta semana eu partilhei dois trabalhos do demónio. Um foi bastante engraçado no sentido em que era uma posição que não queria, não necessitava de inglês, mas cujo anúncio estava todo em inglês e parecia um anúncio muito direcionado aqui aos benfiquistas que quisessem estar ali ao pé do Estádio da Luz e depois, assim que terminar, beber uma cerveja e ir ver o jogo. Achei piada. Ah, o segundo trabalho do demónio fez-me muito lembrar aquele sketch do gato fedorento, do qual papel, o papel, qual papel, o papel, porque era para ir fazer desenvolvimento de negócio, mas que negócio, quando, onde, como, e sentimos que, apesar, como tu disseste, já ter falado disto no início, queremos entrar um pouco mais em detalhe, porque lá está, mais uma vez, o job posting é aquilo que nos vai dizer aquilo, o que nós estamos a procurar, e a pessoa, quando lê, se aquilo lhe faz sentido e se tem aquelas características. E eu acho que eu queria começar por uma coisa muito simples, que é: não tenham medo de escrever. Nós às vezes vemos anúncios em Portugal que são 10, 12 linhas e diz tudo, mas não diz nada. E acho que o primeiro incentivo que eu queria dar é: não tenhamos medo de escrever, de descrever a empresa, etc. Mas não tenham medo de escrever. Nós vimos, Ahm, nós vimos de uma geração em que eram os portais de emprego e depois evoluiu-se LinkedIn, multiplicaram-se os portais e que efetivamente havia muitas posições, agora há menos, mas ainda há uma dessas posições, inclusive era este caso, de anonimato. Parece que havia receio em dizer qual era a empresa, qual era a função, e eu imagino que pela proximidade que havia entre pessoas, substituir uma pessoa não seria fácil e só poderia ser feito desta forma. Não haja dúvidas sobre isso, respeito muito isto, mas não respeito o facto de nada de se saber sobre a posição e de enviar um Gmail qualquer, RH 1900 ou uns números aleatórios, o meu currículo com as minhas informações, os meus dados pessoais e, hum,
E tu dizes e muito bem que o anúncio de emprego é o primeiro sinal de respeito à empresa. Se a empresa efetivamente nem se caracteriza, não caracteriza a posição, que tipo de respeito poderá ter a pessoa que vai ler por ela? E que tipo de candidato é que vai ter? Vai ter os candidatos que tu chamas pega-monstros, não é? Que vão mandar. Que efetivamente alguém que vai fazer desenvolvimento de negócio com alguma razoabilidade mental. Olha, eu sou da área tecnológica ou sou da área de retail. Isto é para quê? Mas não é? As coisas às vezes não se batem e, e uma pessoa com alguma estrutura não vai mandar uma candidatura. Portanto, a pessoa já está a dizer que não se quer candidatos que candidatam-se a tudo e que eventualmente, se surgir uma coisa melhor, até sai. Não está a trabalhar o engagement, não está a trabalhar o direcionamento, nem sequer está a trabalhar o próprio negócio. A pessoa saber, eu sou competente nisto, eu consigo contribuir. E então. Foi muito surpreendente que ainda se escrevam anúncios Sim, dessa forma, sem dúvida. e acaba por complicar a sua vida, porque o próprio processo de triagem, não é? Não categorizaste um pouco, não é? Vai tudo, então vais acabar. E o próprio anúncio já tinha mais de 100 inscritos. Quer dizer, nós sabemos que o LinkedIn põe aquilo e às vezes pode ser contabilização só das pessoas que clicaram, não é? Existe aqui, não sei se existe um 100% de certeza que 100 pessoas tenham realmente submetido a sua candidatura, mas vamos assumir que submeteram. Já tens ali 100 pessoas que vai dar um trabalho enorme, não é? Não é ágil, não é direcionado e o Desculpa, recrutador, a pessoa que esteja com tenho que te aquilo, corrigir. Alguém que não tem pois, efetivamente honestidade de detalhar o que precisa para a sua sim, empresa, não vai ver as 100 candidaturas. pois também é verdade, é uma boa perspectiva, é Não verdade, vai perder tempo sim. com as 100 E candidaturas. somos nós que estamos habituados a ir A lá fazer escrever uma coisas. triagem, efetivamente, como ela deve ser feita e com respeito pelo Sim, candidato. Mas vai ler na diagonal, é o que lhe chamar a atenção, mas nem o que lhe chamar a atenção vai ser síncrono, porque efetivamente a pessoa não sabe o que vai fazer, nem sabe para o que vai numa entrevista, não sabe. Eu já coloco a questão do anonimato, que acho sempre mau tom, mas já coloco, ok, é alguém que quer substituir alguém, mas detalhe-se a posição, não é? Detalhe-se a sim, posição. Business Development tem âmbito e não é por eu especificar a indústria, que já ajuda bastante, não é por eu especificar meia dúzia de situações esperadas que se vai identificar logo que aquela empresa está a trabalhar. Não vai. Está a contratar. Não vai. E por isso, estes dois que tu puseste, estes dois trabalhos do demónio, eu acho inacreditável, não devem ser pessoas de recursos humanos. Não devem, não podem ser pessoas da área dos recursos humanos e que tenham o mínimo de experiência. Nem sequer um estagiário faria isto, não é? Colocar duas vezes que não é necessário inglês, mas dar benefícios que são em inglês, os cursos da Udemy, duas vezes, o anúncio está escrito em inglês, nós temos normas também muito para além dos recursos humanos e da técnica, nós temos normas de cortesia. Pois claro que se eu vejo um anúncio em inglês, eu vou mandar o meu currículo em inglês. Pois claro que se eu vejo o meu anúncio em português, eu vou mandar o meu currículo em português, não é? É o básico. Não mando em inglês para um anúncio em português, nem vice-versa, porque já nos está a indicar o caminho. Não é? É tão simples quanto isso. Não é sim, preciso apesar das, inglês, claro, não é, duas sim, vezes. 2 vezes, sim, sim, apesar de algumas, eu já vi também algumas empresas que fazem o anúncio em inglês e há muitas pessoas que o inglês não é, não tem, estou a pensar em inglês, desculpa, O comando que de língua, sim, comando exatamente da língua e tem o seu currículo em português. E há muitas empresas que até no final põem please submit your CV in English. certo, Dão esse, certo. já ajudando no sentido das pessoas que tenham o currículo em português que pronto, olha, vais ter que submeter o teu currículo em inglês. Mesmo. Isso também já nos indica que a pessoa tem que ter comando na língua, não é? Porque não tendo, Exatamente. efetivamente, não vai ser rejeitado. E é mais uma rejeição para a bucket list, não é? Então vamos falar sobre isto, sobre o concorrer a posições, agora do lado do candidato, para as quais não há âmbito. Eu costumo dizer, em termos técnicos, tem 70% do que é pedido, concorre. O resto constrói-se e, efetivamente, as pessoas que eu tenho orientado têm-se dado bem dessa forma. Mas o comando da língua é fundamental.
Não podem pedir comando do francês ou do inglês e nós termos um A2. Não é? Temos de ter comando para se podermos ser entrevistados na língua, ainda que haja erros e pontapés na gramática, até nós em português, sendo nativos, os damos, não é? Mas que se tenha comando de comunicação fluida na língua. E às vezes as pessoas não têm muita essa noção. Uma coisa que eu vejo muito nos CVs que eu faço revisão é as pessoas colocarem francês A2, espanhol A1. O que é isto? Porque é que colocamos e ocupamos espaço Sim, vital no currículo com coisas que nós não temos comando? Não é? Ou, sim, como sem tenho dúvida, sem encontrado dúvida. também muito, que é as pessoas vão a conferências, fazem muita formação contínua. Eu acho isto maravilhoso. Colocam este testamento todo no currículo. O currículo neste momento é um business card. Objetivamente tem que comunicar com o recrutador a dizer eu sou extremamente competente nisto. Destaco-me nisto. Não é? E escrevo e demonstro que me destaco nisto. Quando tenho uma lista de 3 páginas de conferências e seminários, já perdeu o destaque, não é? Uma pessoa que se cultiva, que gosta de ter formação contínua, mas que não me diz ali que tem destaque em coisa nenhuma. E já me aconteceu Sim, ter estado na mesma conferência com uma candidata e ter perguntado: Ah, foi ótima a conferência! O que é que gostou mesmo nesta conferência? Olha, eu adorei este orador. E vi que ela começou assim a. Pois, eu já não me lembro, já não me lembro muito bem daquilo. Não, coloquem coisas que gostaram, que fez a diferença e que se lembram bem. podem falar sobre elas. Eu nas minhas consultorias de currículo que também costumo dar, uma coisa que eu faço, que eu ponho no final, principalmente para pessoas que têm um perfil mais extenso, mas eu digo que hoje em dia já faço em quase 100% deles, que é uma frasezinha no final que diz: For a complete view of my professional background, please visit my LinkedIn page. Perfeito. E torno isto num hiperlink. Porquê? Porque o currículo nós só vamos pôr os nossos últimos 5, 10 anos, vá. Mas tudo o que nós fizemos para trás construiu-nos para o momento onde nós chegámos aqui. Eu às vezes tenho alguns clientes que, mas eu queria pôr isto, mas eu queria pôr isto. E eu às vezes tenho que os fazer entender que aquilo, sim, faz parte do seu percurso e é quem eles são hoje. Mas uma posição que eu já tive há 10 anos, ou há 15, 20 anos atrás, não necessariamente se liga com o que eu estou a fazer agora ou para onde eu quero ir, acaba por ser um pouco irrelevante e consome espaço de coisas muito mais importantes, como aprendizagem contínua, a formação, ou se calhar eu escrever uma introduçãozinha um pouco maior, onde eu possa realmente trazer alguns dos transferable skills que para a Sim. posição orientando para onde a pessoa quer ir. Então, se calhar aqui também deixamos esta dica para quem nos ouve, A para nossa história aproveitar. pessoal é feita, é um puzzle em constante construção, não Sim, acaba. E todas as conferências, todos os livros que lemos, eu adorava pôr todos os livros que eu li no meu CV, não é? Aqueles que fizeram a diferença na minha vida, mas principalmente eram 10 páginas. Eh, e que nos constroem como profissionais e que nos constroem como pessoas, e que são competências transferíveis. Alguém que tem leitura ativa, de facto, é uma competência maravilhosa, não é? Não ler na diagonal, completar a leitura de um livro. Mas tem que ser comunicado de uma determinada forma e não em lista, e não em banda, e não em coisas que já não nos definem, não é? E o LinkedIn é a forma correta de o colocar. E eu vou fazer a sim, ponta agora com um post que eu li esta semana no LinkedIn e quero aproveitar, queremos mesmo também aproveitar o trabalho do Demónio para trazer para cá pessoas de relevo no LinkedIn e que nos ensinam e que ensinam muito e que devem ser seguidas. E hoje vou falar do João Rende Correia, que é uma pessoa que eu comecei a seguir e ele fez o manual de sobrevivência do candidato em agosto e eu até tive que adicionar esta questão da leitura, da música que faz de nós não só melhores pessoas, mas também melhores profissionais, não é? O que eu vejo mais é pessoas que não leem, leem na diagonal, que não percebem o que é que foi pedido e mandam as coisas. E às vezes com responsabilidades solicitadas e que a pessoa leu aquilo na diagonal, não entendeu e faz de qualquer forma. O mesmo se aplica a não ler ofertas de emprego, portanto, concorrer indiscriminadamente, seja o que for,
E basicamente minar a posição pessoal, porque quando levar uma rejeição, a frustração vai ser maior, mas nunca foi compatível com aquela função e só dependeu da leitura. E o João deu 5 pontos que eu acho fundamentais, vão ver, por favor, que é aceitar que agora em agosto e mesmo em setembro o mundo abranda e que efetivamente as pessoas vão de férias e as empresas são geridas ativamente, mas são geridas com backups e, portanto, pessoas que ativamente não têm o comando da posição, mas conseguem substituir e coisas de maior responsabilidade são transferidas para meados de setembro. Preparar-se para o silêncio não é só em agosto, vamos nos preparar todos para o silêncio todo o ano, porque efetivamente não só a rejeição, mas há muito ghosting, como se tem falado, de recrutadores em determinadas empresas, e muito mais do que ficar confrontado com isto, é importante que as pessoas leiam isto como esta será uma empresa à qual eu não quero concorrer porque nunca vou ter resposta. E façam a vossa lista também de empresas com as quais não querem colaborar, não só as que querem, as que sonham colaborar, mas as que não querem colaborar. É fundamental. Não receberam uma resposta, é uma empresa que não querem colaborar. É importante. Depois, trabalhar nos bastidores, esta é fundamental. O João fala aqui no ponto 3 e ponto 4 em coisas que eu considero fundamentais, e nós temos uma admiração, eu e a Filipa, por uma pessoa que está muito ativa no LinkedIn, que é a Margarida Porto. Ela trabalha muito o trabalho remoto e é uma pessoa ótima, muito gráfica, e a Margarida Porto insiste muito na questão da marca pessoal, porque ela diz, e tem absoluta razão, que é como é que nós nos destacamos em relação ao mundo inteiro, que concorre à mesma vaga, com competências ao mesmo nível de que nós, o que é que nos destaca? E não haja dúvida que é a forma como nós fazemos as coisas, não é? E a questão de ninguém é substituível. De facto, ninguém é substituível na técnica, mas somos todos insubstituíveis na forma, no trato, nas power skills, que já vais falar, Filipa. Isto somos insubstituíveis. Como nós nos relacionamos, o cuidado que temos, a atenção que temos, só nós o temos daquela forma e, portanto, isto é um insubstituível. E então, trabalhar esta marca pessoal, o que é que nos torna insubstituíveis? A forma de fazer as coisas, trabalhar nos bastidores, porque o João diz limpem o LinkedIn, não é? Sigam pessoas que vos são de relevo, que vos ensinem. Para além de que vejam vagas e empresas de relevo também que querem trabalhar, isto é fundamental neste período mais low, não é? Silly season, low season, e aproveitar para aparecer, não é? Contribuir com contribuições úteis dentro das nossas áreas de competência e expertise e manter o humor, ele fala em manter o humor, isso sempre. O humor já me salvou muitíssimo, não só o meu, mas como dos candidatos, em muitas situações, e acho que cultivar o humor é fundamental e cultiva-se todos os dias, não é uma coisa que se tem ou não tem, é uma coisa que vamos cultivando. Eu comentei e disse ao João, permita-me, falta aí qualquer coisa que é. Ouvir, ler bons livros, ouvir boa música, isto também é formação contínua, não haja dúvida sobre isso. E o João disse: tem razão, contribui imenso. Não há nada pior do que um candidato, e Filipe, por favor, comenta isto, que vai para uma entrevista, foi para um blog preparar-se para entrevistas de emprego e dizem todos o mesmo. Não. O que é que nós gostamos efetivamente na área de recursos humanos? Pessoas cultivadas, cultas, que analisam as coisas de um ponto de vista pessoal, que têm autoconsciência sobre o que é que gostam de fazer, o que é que não gostam, naquilo que são mesmo boas, naquilo que têm que desenvolver, não são tão boas. Na sua consciência, no seu caráter, eu não consigo trabalhar muito bem com pessoas menos Sim. proficientes ou mais incompetentes. E efetivamente nós ouvimos tudo o mesmo, não é? Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito. Como é que é? Não é casmurro, é. Eu sou. Um, Ai, a dos detalhes, aquela dos sim, é detalhes. muito, sim. Pronto. E então nós ouvimos sempre. Sou muito teimoso. Sou Sim, muito teimoso, é. teimoso. Uh, em cada 10 entrevistas, 9 diz: o meu ponto, mas eu sou muito teimoso, eu sou muito perfeccionista, e não têm noção que nós ouvimos isto de toda a gente, porque efetivamente as pessoas vão É ter de copy-paste. mudar. Sim, e quando um recrutador, e estou a generalizar, e nem todas as generalizações são justas, porque há exceções, e quando um recrutador faz uma pergunta desta, é também para ter noção
da autoconsciência que a pessoa tem sobre si. Quando um recrutador pergunta, olha, diga-me por favor uma situação muito complexa do seu trabalho, como a resolveu? Uma situação que correu pior, como a resolveu? Não quer saber a solução, ou se foi o Salvador, ou o super-homem, ou a super-mulher. Quer saber o raciocínio. O E se resolveu? processo, exato. Ou se mitigou, porque muitas vezes não se resolve. E as Uhum. pessoas têm muita presunção de, ai não, querem uma solução. Então, nós conseguimos perceber que aquele caso é ficcionado, como se estivéssemos a ver um filme em nossa casa, não é? Sim, Porque aqui sim. ninguém é burro e nós somos muito treinados em muitos para testes psicológicos e conseguimos perceber microexpressões, Uhum. linguagem corporal. E, por favor, Filipe, esta questão das entrevistas é fundamental e vamos falar sobre elas, por favor. Sim, eu faço preparação de entrevista, e a minha metodologia é muito baseada no Agile, que eu não faço currículos, e nem faço preparações de entrevista sem primeiro fazer o que eu lhe chamo uma retrospectiva de carreira, porque muitas vezes o que eu preciso de fazer é um processo de ressignificação dos acontecimentos, porque as pessoas às vezes estão muito traumatizadas. Porque o chefe fez assim, ou acima de tudo, uma coisa que acontece muito é fizeram uma série de coisas que têm imenso valor, mas como essas coisas não foram celebradas, as pessoas acham que aquilo não teve valor nenhum. Então, para tudo o que eu faço sempre uma retrospectiva de carreira, em que eu vou lá, porque é que foste trabalhar nesta área? Porque é que primeiro fizeste psicologia e depois mudaste para sabe Deus o quê? E eu vou perceber, não é? Vou desenrolar o novelo. E na preparação de entrevista, eu não lhes explico como é que se responde às perguntas. Eu ajudo-os a perceber um pouco como eu sinto que a vida se vive, que é de fora para dentro. Ao contrário, Dentro para Jesus Christ. fora, de De dentro para dentro fora. para fora, e não de fora para dentro. E é no sentido em perceber, ok, o meu percurso foi este, eu fiz isto, toma consciência do que é que correu mal e aprenda a falar sobre isso de uma forma que seja construtiva, não é? E que seja produtiva para ti e para o teu percurso. E se tu conseguires perceber isso, tu quando fores à entrevista, tu não vais ter problema nenhum em dizer que, de certa forma, incompatibilizaste com um colega ou com um manager, ou que as coisas não correram tão bem, tu vais conseguir ter consciência, força para explicar esse racional sem pôr culpas, sem atribuir, sem apontar o dedo, não é? E poder dizer, olhem, eu estava neste momento na minha carreira e o meu gestor acabou por sair, o gestor que ficou, a forma como nós estávamos a ver o desenvolvimento de negócio não me fazia sentido, eu nesse sentido tive uma conversa honesta e procurei outra coisa. Foi por isso que eu saí daqui e não termos medo de falar sobre as coisas. Temos é que lá está, como tu dizes, não decorar respostas, porque senão vamos chegar lá, basta fazer play e vamos fazer playback de entrevista, não é? Bah, 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 Parecem, bah. parecem, as pessoas parecem bots a dizer tudo o mesmo, sem dúvida. Sem Sim, dúvida. mas tomarmos consciência de dentro para fora. Como Certo. é que isto aconteceu? Como é que eu lidei com isto? E perder o medo. E depois isto acaba por. Eu costumo dizer que isto acaba por funcionar como um filtro automático. Se a pessoa que está do outro lado não consegue compreender a tua inteligência emocional, o teu raciocínio e a forma como tu estás a dizer, olha, pois o meu manager assim, talvez se calhar não funcionou, nananã, a outra pessoa, então se calhar não é um lugar para onde tu vais querer trabalhar, porque eles basicamente estão-te a dizer que não querem que tu tenhas raciocínio, não tenhas pensamento crítico, querem é que tu vais responder a ações quais és mandado. Ou seja, eu às vezes eu sinto muito que o processo da entrevista, do currículo, isto é tudo muito mais leve e muito mais simples do que parece, porque nós recebemos sempre mensagens subliminares. A Oprah fala muito né, do whispering in the ear, tipo como se alguém tivesse a sussurrar ao seu ouvido muitas coisas que estão lá subentendidas. E o futuro do trabalho e o mercado de trabalho, para mim, é encontrar certeza na incerteza. Porque uma pessoa que é inconsistente, ela é consistentemente inconsistente. Então, o mercado de trabalho nos dias de hoje é um desafio maior do que era há muitos anos e ainda mais do que era na geração dos nossos pais, não é? São desafios diferentes, mas sente-se que há mais variáveis para as quais nós temos que lidar.
E nesse sentido é nós conseguirmos, no meio da confusão, encontrar os padrões e encontrar alguma consistência dentro da inconsistência. E pôr cada vez mais ferramentas no nosso toolbox, na nossa caixa de ferramentas, para lidar com isso, mesmo quando nos fazem perguntas difíceis, perguntas que podem até ser um pouco discriminadoras. Eu não vou levar aquilo para o meu ego e ficar, ai, vamos já embora daqui. Eu vou é saber responder de uma forma construtiva e às vezes uma pergunta responde-se com outra pergunta. Tão simples como, olha, eu agradeço a sua questão, mas eu gostava de perceber, em relação à posição que nós estamos aqui a falar, de que forma é que isso é importante, para a posição? Se te perguntarem a idade, se tens filhos, se pretendes casar, eu às vezes respondo com uma pergunta. De Certo, que forma certo. é que isso tem impacto? Olha, tu falaste aí numa coisa que eu considero fundamental e gostava de esclarecer: o ser consistentemente inconsistente. E nós vemos muito os gaps, não é, na carreira, ou pessoas que saltam de projeto em projeto e que nós chamamos carinhosamente de jumpers e que os hiring managers perdem de forma consistente, que não se contrata jumpers, não é? Então, eu agora dou o reverso, que é, e passo para o nosso próximo tópico, que é no mundo que hoje em dia o mundo do trabalho é gerido por projeto, se não é gerido por projeto, possivelmente a empresa vai falhar, se as coisas não são geridas por projetos. Sabendo que o projeto tem um princípio, um meio e um fim, e por isso é que existe um contrato de trabalho a termo incerto, por causa da gestão por projetos, não é? E que deu origem a isso. Claro que uma pessoa estar 8 meses, 10 meses numa empresa, não faz dela jumper, faz dela trabalhador por projeto. E é preciso virar um bocadinho esta mesa da estabilidade, não é? Pessoas que passam por 5 anos, 10 anos na empresa são tão válidas quanto uma pessoa que esteve afeta a um projeto. O projeto teve o seu término, não sabemos se a pessoa teve a meio, no fim, e que está à procura de uma nova oportunidade. Não diz nada da pessoa ser jumper ou ser instável. Diz do mundo do trabalho atual. Isto é muito importante que se saiba, que se perceba, porque ainda continuam a persistir estes preconceitos da estabilidade, quando isto já deixou de existir há mais de 10 anos. O trabalho é gerido por projetos. Não conheço nenhuma empresa, não estive em nenhuma empresa que não faça a gestão por projeto. Quando não é por projeto, é por cliente. O cliente tem um contrato com aquela empresa. Portanto, aquele cliente é um projeto. E entregou um projeto de 3 anos, ou um projeto de. E os projetos têm ciclos. E aquela pessoa esteve 10 meses no ciclo deste projeto, onde fez sentido. E não determina que a pessoa seja jumper de todo ou Todos. instável. Determina um tecido Sim. empresarial que é bastante dinâmico, comboios em alta velocidade. É preciso, não é preciso, é preciso, não é preciso. E é tão simples quanto isto. E há empresas que têm uma estrutura interna brilhante em que a pessoa acaba aquele projeto e inicia outro. Mas há empresas que contrataram para aquele efeito e ambas Sim, as partes estão conscientes disto, não é? E sim. então temos que ressignificar urgentemente isto, não é? Não há pessoas instáveis, pois com certeza. Ninguém quer ser, não, ninguém quer ser. Condições favoráveis. Estabilidade, a pessoa gostar do projeto, não sentir necessidade em mudar, o projeto não terminar, não é? Isto são as condições ideais. Existem a todo momento, não existem a todo momento. As variáveis são Sim. mais que muitas e, portanto, não podemos considerar que alguém é jumper quando foi o projeto que terminou, não é? E Mas a também, questão é que nem chega à entrevista para poder explicar sim, isto. por causa disso, sim. E isso faz-me lembrar que também acaba por ser uma injustiça no nosso tecido empresarial, onde tu vês pequenas consultoras a crescer tipo cogumelos. Nós temos não sei quantas empresas, que eu agora não vou dizer números porque não sei de cabeça, de trabalho temporário, não é? Ou seja, o nosso mercado. Nós temos as nossas pequenas e médias empresas, as PMEs, que lá está, Uhum. muitas delas trabalham-se por projetos, e ainda mais na área da tecnologia. É uma injustiça gigante estarmos a descartar pessoas porque tiveram X tempo aqui, X tempo aqui, quando o nosso próprio mercado está dentro dessa roda, quando há não sei quantas empresas de body shopping, outsourcing, chamemos-lhe o que quisermos chamar, em que as pessoas, não é, estão, há Falta. muitas vezes Ponto. rodam e faz parte. E depois é outra coisa que eu quero trazer aqui: coragem para
se mudar de área, independentemente de ser dentro da tecnologia ou não. Olhar para um currículo em que eu vejo uma pessoa que, por exemplo, parou 2 anos e foi fazer um gap year, coragem para se fazer isto, planeamento que é preciso para se fazer isto, a estratégia, não é? O lançar-se ao mundo. E eu não sei se eu lembro-me na psicologia de ter estudado uma coisa que era a moratória psicossocial, não sei se era do Bandura, agora já não me lembro, que era aquele tempo de espera que deveria de haver depois de se terminar a escola para haver um período de experimentação. Eu agora aqui, se alguém depois for comentar, eu tenho ideia que se chamava a moratória psicossocial, mas não tenho a certeza. Que era esse mesmo, é o que às vezes os gap years funcionam para isto, mas isto é tão importante. Tem alguém que seja mais novo, como alguém que seja mais velho, e a coragem que é preciso para se mudar de área para dizer: tive a vida toda em financing, agora vou estudar código e agora não tenho experiência em código e vou-me atirar ao mercado de trabalho, E fiz vou para este SAP. curso E e vou para livre-me. SAP e vou para Isso, Python. isso. Coragem, dedicação que estas pessoas têm. E nós temos é que dar a mão em vez de dizer, ai não, não tem experiência, passa ao próximo, não é? E falar dos transferable skills. Os skills em português chamaríamos quê? Skills de transferência? Como é que Transferíveis, se... sim. Transferíveis. Transferíveis, não é? Uhum. Uma pessoa, imaginemos, uma pessoa que nunca usou Power BI, mas que é super expert em Excel, tem todos os transferable skills para utilizar o DAX dentro do Power BI, sabe fazer fórmulas, não é? Às vezes nós estamos à procura de uma receita. É isto, é tipo é o açúcar, é a farinha, e Checklist isto não recruiting. existe. Isto não existe. Isto não Não existe. existe. E Eu não deve vou. de existir. Eu agora ainda vou adicionar, antes de passar para o próximo tópico, eu vou adicionar uma questão que é: eu vejo tudo de bom em pessoas que estão em vários projetos. Pela vantagem competitiva de conhecerem várias realidades e o mindset de consultoria que Uhum. podem trazer ao próximo, e pela experiência e diversidade de contextos culturais e pela adaptabilidade necessariamente a um próximo. E por isso, para reverter esta lógica do jumper. E agora, falar sobre o pico de contratação que este ano vai ser em outubro e porquê. Por norma, os picos de contratação são abril, maio e no final do ano, novembro, dezembro. Este ano vai passar para outubro o pico de contratação. Suspeitamos. O que é que isto significa? Que em setembro será o sourcing, haverão mais candidaturas, vagas disponíveis, para que em outubro se comece a contratação, comece o processo de recrutamento e os processos de contratação. Por norma, fecha-se um ano, faz-se os orçamentos do ano seguinte, aprovam-se as compensações e apuramos as pessoas que precisamos da equipa. No início do ano faz-se a avaliação de desempenho. Algumas pessoas acabam por sair por fraco desempenho, porque saem para outros projetos e nas viragens do ano isto acontece muito. E, portanto, em abril, maio é toda a avaliação de desempenho fechou e nós já sabemos quem podemos contratar, já temos orçamentos aprovados. E depois, no final do ano, fecha-se o segundo semestre, férias, e setembro regresso ao trabalho, outubro, organização de tudo, e passamos para novembro e dezembro. Como houve muitos layoffs no início do ano, mais documentados no LinkedIn, o pico de contratação vai ser outubro, vai-se apressar para ser outubro. E o que é que nós podemos trazer aqui em relação a um pico de contratação e como fazer bem as coisas agora para a empresa? Vamos falar sobre títulos de vagas, sexiness e por favor, openness e honestidade também nas vagas. O que é preciso, não é preciso? E Filipa, passo para ti a bola, por favor. Sim, eu ia começar com o título da vaga, porque eu acho que é super importante. Sets the tone. Começa logo por explicar exatamente aquilo que nós estamos à procura. E nós cada vez mais temos tecnologia que nos ajuda. E a minha colega Luísa chama-lhe o Gepeto. Nós temos o nosso amigo Gepeto que às vezes numa dúvida podemos fazer uma pesquisa no Google do que é que outras empresas, etc., o fazem. Eu recomendo sempre muito o NOC, o NOC canadiano, tem basicamente a descrição de todas as vagas possíveis e imaginárias, que pode ser uma boa ferramenta para um baseline para nós conseguirmos nos ajudar nas definições, mas o título da vaga é muito importante. Eu esta semana fiz um comentário no LinkedIn, numa vaga, que dizia Finance e HR Specialist. Isso não estou em erro, era da Invoice Express que pertence à Rupial e da qual a Quan também pertence, que são duas empresas que eu tenho um respeito gigante.
conheço algumas pessoas que lá trabalham, em alguns projetos onde estou, nós usamos o Invoice Express. E eu, por acaso, comentei lá a dizer, de uma forma empática, no sentido de, olhem, vocês têm aqui nesta vaga, acho que era Financing, se não estou em erro, e HR Specialist. E na descrição da vaga, tudo o que nós víamos ali não tinha nada de HR Specialist, era Finance e Payroll. E nós aqui o que é que estamos a fazer? O tom já não está correto, porque uma pessoa de RH não sabe necessariamente fazer payroll, não é? Uhum. E o processamento de despesas, etc., tá, pode ser uma coisa que nós podemos dar uma ajudinha, no caso, mas não é o foco de uma pessoa que esteja a trabalhar em recursos humanos. Então, definirmos o título da vaga é muito importante. E mais um ponto que eu queria adicionar aqui, que liga muito com esta expressão portuguesa do para inglês ver. Outra coisa que eu tenho falado muito nos trabalhos do demónio, principalmente em RH, é vagas de diretores de recursos humanos. E depois tu vais ler a vaga e o que é que tem lá dentro? Não tem nada de direção de É um recursos humanos. generalista, um técnico. É um técnico e um jornalista. E depois as pessoas pensam, isto pode E ser a bom para o meu remuneração currículo. acompanha o técnico, Acompanha, não é? Há que ter muita não o consciência que um diretor. diretor de recursos humanos ganha bastante acima de 50K ao ano, não é? Mas por Exato. norma pagam 1000 euros, portanto 12, Sim, 14 mil, 15 sim. mil, porque é um generalista que querem, mas chamam-lhe diretor pela sexiness da pessoa usar o título, sim. Exato, e uma pessoa que está no início da sua carreira, coitada, pensa: epá, se eu for começar a trabalhar, já vou com um título de diretor, isto vai-me abrir caminho para o futuro. Pá, se calhar até vai, ninguém diz o contrário, mas pensem no sentido de leem, ao lerem a descrição da vaga, nós vamos ver que são tipo, às vezes são 4 posições numa só. Porque é o payroll, porque é o recrutamento e a seleção, porque é o onboarding, porque é o employer branding, e isto não é um diretor de É recursos humanos, impraticável para uma é única pessoa. impraticável, É é impraticável. impraticável, não é? Vamos pensar nas vagas e, como diz a minha avó, juntar a bota com a perdigota e conseguirmos que a vaga sete-se da tom e define realmente o que a pessoa vai fazer. Era o primeiro ponto que o qual eu gostava de chamar a atenção. Boa. Mas Ok. para bater mesmo bem a bota com a perdigota, também é importante que a empresa tenha muita noção de que é esta questão de que tu dizes para inglês ver e em vez de meter lá tarefas e responsabilidades, sabendo que o trabalho ocupa uma grande parte do nosso dia e também é a vida. É os desafios, porque é que nos vamos sentir bem lá? Não é só a equipa dinâmica, não é que depois vemos a descobrir que afinal o dinamismo está à tarefa, é gerida à tarefa. Não, o que é que pode ter, Filipa, que traz efetivamente, o que é que podemos falar dos desafios de viver bem dentro de uma profissão? Sim, eu diria que vamos imaginar que é uma empresa que está a introduzir um novo software. E neste novo software, a equipa de RH vai ter que fazer o treino de X pessoas, não é? Para ajudar na introdução e na implementação deste novo software. Isto é um desafio que se pode, de forma muito transparente, referir e pôr uma parte de, chamemos-lhe desafios, chamamos-lhe projetos em que vais participar, mas dar a conhecer o que é que aquela pessoa ali vai fazer sem medo de escrever, sem medo que fique extenso. Porque se eu estou à procura de emprego, eu vou ler, as pessoas vão ler. O emprego, o trabalho, é uma coisa super importante. Uma das razões pelas quais, em última instância, ao longo dos anos, eu me fui afastando muito do recrutamento, tem a ver com o facto de eu sentir que eu estou a mexer com a vida das pessoas e eu querer-me ir dormir com a cabeça descansada na almofada. E ao longo de algumas empresas, quando eu estava muito ligada ao recrutamento, eu comecei a perceber que eu estou a aliciar pessoas para vir fazer uma coisa que muito provavelmente isto não vai correr bem. E E usaste foi bem o isso. português, aliciar, mas também as Sim, informações que nós temos muitas vezes não não são, são. não são as reais e ninguém nos dá-nos Exato, a parte sexy da questão. Uma da coisa questão. muito importante é, efetivamente, o trabalho é a nossa vida uma grande parte do Uhum. dia, não é? Coisas que trazem, que fazem tudo mais justo, honesto, leal. Eu ouço agora muito e vejo muitas posições, uma coisa que se diz na história de Portugal, que é, nós somos uma família no trabalho.
trabalho. Quando me contratavam como consultora no passado e dizia nós somos uma família, eu dizia imediatamente: Ah, já percebi porque é que me contrataram então. Não conheço muitas famílias onde as coisas corram bem, não é? Porque efetivamente com a intimidade muito se alastra. Quando uma empresa se vê ela mesma como família, está tudo errado, não é? Em primeiro lugar, nós temos intimidade com quem nós queremos. Numa família, as ligações sanguíneas numa empresa não existe. E quando alguém força esta intimidade na vida que não deve ter, corre tudo mal a partir daí, não é? E então, o respeito é o que baliza tudo. Por isso, não existem famílias, mas existem empresas que podem promover isto. Não somos uma família, mas facilitamos boas relações e apoiamos as boas relações internamente. Em que ir beber um café e ficar mais 5 minutos a conversar com alguém não é mal visto. Em que não Uhum, dizem, tiraste, porque saímos às 6 da tarde. Olha, tiraste a tarde. Este tipo de coisas que acontecem dentro das empresas e muita gente se deve estar a identificar com o que eu estou a dizer. uhum, O correto é sair às 8 da noite ou às 10 ou aquele horário santo em que entramos às 8 e depois saímos quando Deus quiser, não é? Como muita gente uhum, diz. Não é? Alimentamos boas relações, alimentamos a saúde, promovemos isso internamente e que efetivamente, quando a pessoa entra, vê isso na prática. Não é? Sem tirar a autoconsciência do tempo de trabalho e do que se tem que produzir, porque uma empresa só funciona com a produtividade de cada um e das equipas, em conjunto, mas que isto esteja mais do que latente. Não são as piscinas de bolas de todo, mas é o tempo uhum, que as pessoas levam a conviver entre si e sem pressão de uso desses tempos. E isto uhum. sim faz de uma posição de trabalho mais atrativa para trabalhar. Isto é honrar a pessoa, a sua esfera pessoal, a sua saúde mental e a participação que ela até quer ter nas equipas. Sim, Ir acompanhar, não é? O standard, e a regra, as pessoas adoram ter regras porque dentro das balizas e com as normas implementadas é tudo muito mais fácil. Uma empresa que tem uma política de trabalho on-site. Mas há efetivamente pessoas que se concentram melhor, não em open spaces, porque há mais, não conseguem separar, e que com trabalho híbrido poder criar uma norma para criar trabalho híbrido, porque há sempre alguém, efetivamente, ou mais pessoas que precisam deste tempo de concentração ou não perder tempo e que não haja dúvidas. O conseguir bons talentos não depende de geografia. E o trabalho remoto e o uhum, trabalho híbrido, de reunir uma vez por semana na empresa ou 2 vezes por mês, garante às organizações que têm efetivamente os melhores talentos e que eles podem viver e ter uhum. uma qualidade de vida onde eles quiserem. Não haja dúvidas sobre isto, não é? Há empresas que trabalham só on-site. Perfeito, não vão ter imensa gente maravilhosa a concorrer às vagas. Possivelmente não terão os melhores talentos. Não haja dúvida, não Sim, é? porque o mercado mudou, não é? O mercado mudou e nós Muito. temos que mudar com ele. Eu lembro-me que como eu vivi muitos anos no Canadá e trabalhei com muitas empresas internacionais. E eu lembro-me, enquanto portuguesa, quando eu comecei a trabalhar, chegava às 5 no início, toda a gente ia embora e eu ficava. E a minha manager veio falar comigo. Ficar depois do horário é sinal de incompetência, não é? No sentido, e ela veio-me perguntar, não no sentido de me apontar o dedo, mas me dizer, Filipa, passa-se alguma coisa, há alguma ferramenta, alguma tecnologia que esteja a faltar, algum processo que não percebestes que te leva a ficar aqui depois da hora. E eu aí percebi, calma, ok, então é das 9 às 5 que eu fico e é das 9 às 5 que eu vou trabalhar, porque se eu ficar depois das 5 é trabalho, é overtime. Eles têm que me remunerar o overtime. E ela veio ter comigo para perceber o que é que estava a passar, não num tom acusatório, mas para ela perceber, enquanto líder, o que é que se calhar teria falhado e que me poderia ajudar para eu poder sair à hora, porque eles não tinham budget para eu trabalhar overtime. Hum, E isto foi uma aprendizagem gigante. E quando vim para Portugal, tentei implementar isso. E foi ali um pouco difícil, porque eu achei que isto agora era a norma, não é? Vinha eu com o meu Canadian background e eu a ver as minhas pessoas, a tentar perceber para sair às 6, a minha equipa sai às 6 e a minha manager na altura veio-me dizer: Ai, Filipe, a tua equipa saiu cedo. A minha hum. equipa saiu a horas. Não é? Isto também é uma coisa um pouco É cultural. cultural, Nós não é um temos, pouco, é temos que muito. começar, Isto está sim, temos que muito desconstruir, enraizado, está sim. enraizado. Temos que desconstruir. E eu acho que esta desconstrução não é só da parte do empregador,
é também da nossa parte. Eu sei que é difícil, mas nós também conseguirmos ter essa coragem de conseguir chegar lá e dizer não, é às 5, é às Certo. 6 que me pagam, eu vou... e conseguir dar essa resposta de uma forma empática e dizer, olha, não, nós trabalhamos até às 6, eu vou sair às 6, mas eu estarei disponível amanhã. Não sei, conseguirmos comunicar e ir marcando também os nossos boundaries, sem ser espineta, sem responder de forma, não é, Sim. feia ou menos ética. Sem dúvida. Não. Essa questão do tempo de trabalho, e porque há pessoas que, houve um professor da Universidade Nova que diz que os portugueses, e ele disse isto de forma positiva, foi um título atrativo para depois se ler que os portugueses trabalham mal precisamente por causa do excesso de tempo de horas. E ele depois explica o que quis dizer e as pessoas que ficaram pelo título não entenderam. Mas a verdade é que é uma simbiótica entre o empregador, o que é esperado, a produtividade, e o colaborador poder também fazer mais pausas para poder e às vezes ficar depois do trabalho. Eh, não direi que não haverá muitas pessoas que é para mostrar trabalho ou para mostrar engagement, mas Sim, haverá muitas mais que será pela produtividade e outras tantas porque o dia não correu bem, não foram tão produtivos e querem fechar o dia em tarefas. Há muitas formas de muitas coisas, muitas formas. Depende aos managers também o educar a equipa para as métricas, para o trabalho, para a forma de trabalho, para a entreajuda, para o cumprimento e eventualmente depois ser uma métrica ou sair a horas também, ser uma métrica de avaliação de desempenho para a própria saúde. Eu tive uma situação muito interessante, que foi a primeira e única na minha vida profissional há 25 anos, foi ter trabalhado numa empresa, ter trabalhado com o Miguel, olá Miguel, e num dia em que estava até doente e tinha estado non-stop desde as 8 da manhã até às 3 da tarde, receber uma mensagem do Miguel, que pertencia à minha equipa, a dizer: faz favor de desligar. Tu ainda não desligaste, estiveste sempre em reuniões que eu vi, faz favor de desligar que tu precisas de recuperar e nós também podemos, faz favor de desligar e ir descansar e nós também podermos ouvir. E o Miguel foi incrível, eu na altura até fiz uma publicação no LinkedIn, primeira e única vez, porque toda a gente está atento e está atento com carinho também, não é? E preocupado. E por isso esta entreajuda entre equipas é fundamental. E existe, e muitas vezes as pessoas não manifestam porque há vergonha, agora vai achar que eu me estou a meter na vida dela. E foi incrível. E esta entreajuda do ser humano existe na vida, existe no trabalho, não é? E tem que ser respeitada. Bem, sim, vamos agora para os momentos finais e haverá mais vezes e, portanto, estaremos cá na próxima semana outra vez, mas nós hoje gostaríamos de deixar também uma mensagem muito grande, de apreço, a todas as profissões, a todas as pessoas que estão neste momento a combater os incêndios em Portugal. Eu estava a comentar com a Filipa se falaríamos sobre isto ou não, porque efetivamente não sabemos os contornos de muitas coisas e eu disse à Filipa, eu não sei nada do que se está a passar, nem sei como poderia ajudar, não sei se poderia ajudar, a não ser a água, doar, fazer doações de água, leite e contribuir financeiramente, porque não tenho as skills para combater incêndios. Não sei nada de nada, mas sei sobre pessoas. E as pessoas precisam de paz, precisam de serenidade, precisam de se sentir seguras e não é com as chamas a arder em todo o país, nem não só as que vêm as suas propriedades ameaçadas, mas todas as outras que se compadecem, e eu estou a ficar arrepiada porque efetivamente dói-me, porque sou humana, porque sou portuguesa, e dói-me o que se está a passar, e gostaria de deixar uma palavra sobre isto, sobre eu não sei nada de nada do que se está a passar, mas sei sobre pessoas, e as pessoas precisam de paz, e precisam de ajuda, e entreajuda. E o meu respeito vai para todas as pessoas que estão a combater os incêndios, e todas as que de alguma forma ajudam financeiramente, emocionalmente, a dar apoio. sim, concordo contigo. Isto tem sido, é um tópico bastante difícil. A minha parte da minha família é de Pedrógão e dos escalos do meio, e nós foi bastante difícil nessa altura. E na altura, na aldeia da minha família, até foi um rapaz, o Márcio, que acabou por ser o bombeiro, um bombeiro interno, digamos assim, a salvar-nos a nossa aldeia, e é complicado. Desculpa. Não, É não. um tema difícil e queria deixar uma palavra de apoio a todas as pessoas que estão a passar por isso.
E nós podemos exigir muitas coisas ao governo e podemos estar todos muito doridos, mas a verdade é que a primeira ajuda faz assim, não é? Entre nós, sem esperar nada Uhum, de cima, porque por vezes as coisas não chegam ao sítio correto. Portanto, uma palavra mesmo de muito apoio para toda a gente que está a passar estes momentos muito difíceis e para ti, Filipa, e de muito respeito uhum, pela parte emocional que dói a toda a gente, sim. E por isso gostávamos de deixar esta nota final. Gostávamos também, mais uma vez, de fazer um disclaimer, que é quando nós estamos aqui a conversar, o nosso intuito, mais do que tudo, é podermos abrir portas e janelas e portões para que as coisas possam começar a ser bem feitas, para que os nossos colegas de trabalho comecem a ver as coisas de diferentes ângulos, de pessoas que têm 20 e 25 anos de experiência profissional, respectivamente, e que já viram bastantes realidades, para que as empresas não se sintam afrontadas com aquilo que nós dizemos, mas que possam fazer autoanálises ao que publicam, a como comunicam e possam querer fazer melhor e que possam ter o Gepeto, não só foi batizado pela tua amiga, mas também foi batizado por uma amiga minha, e que possam ter o Gepeto, o chat GPT também para auxiliar, porque nestas coisas mais técnicas é fundamental e ajuda muitíssimo. Eu hoje recebi uma mensagem que dizia: Ai, nota-se mesmo que as tuas publicações no LinkedIn não são feitas com inteligência artificial. Porque efetivamente parece que a norma passou a ser a inteligência artificial, não é? E há padrões que eu entendo. Em Portugal, nós só usamos jornada para jornada de trabalho. Ponto. A jornada de trabalho. Nós não usamos jornada como metáfora, mas como a grande base de dados de português do Gepeto é no Brasil, então nós usamos agora a jornada como a jornada do cliente, a jornada vem do uhum. marketing, vem do Brasil, como a Sim, jornada, metáfora, esta jornada, esta caminhada. E eu então é muito fácil identificar os padrões de linguagem que nos chegam por causa do chat GPT. É mau ou errado? Não é. A diversidade uhum, linguística é maravilhosa e eu adoro jornadas. Já fui um bocadinho alérgica. Neste momento eu adoro jornada como metáfora, porque mesmo a jornada de trabalho há muitas metáforas dentro delas. Mas achei muito sim, interessante. Eu uso inteligência artificial. Uso todos os dias inteligência artificial. Não uso uhum, para escrever, não uso para editar, porque muda para terminologia que eu não uso de todo, mas uso para uhum, descrição de funções, fluxogramas, uso, e eu disse à Filipa, para num dia em que eu estou mais irritada, para mudar o tom e ser mais empático, o meu e-mail, para isto eu uso, por favor, pega neste e-mail e uhum, torna-o mais empático e que seja uma ferramenta que ajude, uhum. gratuita, Sim, ao serviço da humanidade. de- Muita sim. gente contribuiu com a sua inteligência individual para que isto fosse possível e agora está ao serviço da humanidade. E eu acho isto muito importante. E uma nota final, que é sobre sempre que nós te damos a nossa opinião, é uma opinião fundamentada em dados. Nem tudo se pode dizer aqui, eu não vou mencionar os estudos estatísticos, não sei quantas leis. Não, mas é fundamentado. Nós não somos livianas na informação que passamos e cada vez que dizemos a nossa opinião, eu acho, é um eu acho profissional, é uma opinião profissional, não é empírica de todo. E portanto gostava de deixar aqui essa marca também. Filipa, por favor, eu percebi que querias dizer alguma coisa. Eu ia só dizer, nós falamos no chat GPT, mas existem outras ferramentas, não Muitas. é? De inteligência artificial, é que acabamos por utilizar mais, mas à vossa escolha, selecionem a que vos faz mais sentido. Era nesse sentido. Ia só partilhar. Ah, no meu caso, eu também uso bastante a inteligência artificial no sentido para editar as coisas que eu escrevo e partilhava-vos um bocadinho, um pouco dessa história. Eu sou disléxica. E toda a vida na escola sempre me foi difícil as aulas de português e durante vários anos tive uma professora de português que acabava por fazer um pouco, por gozar comigo em voz alta, no meio da turma. E eu, quando era miúda, tinha o sonho de escrever um livro e por causa disto sempre me retraí da escrita. E foi a inteligência artificial que me ajudou a ganhar confiança, a conseguir ter uma voz e a falar de tantos tópicos, de coisas que eu tinha aqui guardadas, escritas nos meus cadernos, e que me ajudou a ultrapassar esse lugar
e nesse sentido também a uso, tal e qual para editar coisas que eu própria escrevo, e o meu português e o meu inglês ficam ali um bocado intertwined, mas que pode ser, é uma ferramenta que tem o seu valor, tem os seus lados positivos, e negativos também. Mas, por exemplo, no meu caso foi uma ajuda muito grande para ultrapassar aqui uma fraqueza. Olha, uma fraqueza não, porque efetivamente todos nós temos as nossas limitações e os Isso, professores também sim, estão para nos ajudar a superar, mas também nós escolhemos o lado em que queremos estar. Essa professora claramente não queria estar no lado pedagógico, queria estar no lado mais egocêntrico, pronto. Mas a verdade é, eu uso de forma técnica, não uso nesse âmbito da escrita, porque sinto-me eu insegura em usar e porque escrevo há muitíssimo tempo e, portanto, sinto-me eu insegura em usar, em que possa tirar o carisma ou a minha voz pessoal, mas é fundamental, sim, e acho maravilhoso a tua partilha e que toda a gente tenha essa segurança para dar este passo, não é? Porque é maravilhoso e não sabia, não tinhas partilhado comigo e acho maravilhoso e ainda bem então, ainda bem. Existem muitíssimas ferramentas e que cada uma delas possa ser a nossa bengala. Para mim já viram que é a minha bengala quando estou chateada e não quero que o mundo saiba que eu estou chateada. E então, porque escrevo muito, porque comunico muito por e-mail, e então, sim, e que as empresas possam usar mais e mais e mais, para que não aconteçam estes. Porque no caso do inglês, o ChatGPT ia identificar o padrão que aquilo estava em dois lugares e não ia colocar em dois lugares. Ia perguntar: tens a certeza que queres escrever isto em inglês quando dizes que o inglês não é necessário? Porque ele sim. encontra estes padrões. E, portanto, a empresa fica mais limpa na sua, mais séria. Usem, por favor, abusem, por favor. Coisas técnicas dá a maior ajuda, coisas pessoais, como a Filipa, acho incrível e estão ao nosso dispor, portanto, usem. E vamos fechar então o trabalho do Demónio e os Conselhos das Deusas. Foi um gosto estar aqui hoje outra vez. Vamos começar a trazer mais pessoas que achamos que têm muito boa voz e que podem fazer a diferença no nosso mercado de trabalho, na nossa vida diária, como o João, como a Margarida Porto. Vamos falar mais sobre elas, porque efetivamente nós somos as pessoas com quem estamos, com quem conhecemos, e a nossa história está sempre ligada a estas pessoas, são elas que fazem de nós as pessoas que somos e os conhecimentos que trazemos e o que também dizemos ao mundo. E eu adoro ser influenciada por estas pessoas, adoro segui-las Uhum. e, portanto, traremos mais cá este protagonismo necessário e estaremos convosco todas as semanas e futuramente com convidados e futuramente com a nossa comunidade. Por isso, estejam desse lado, vai ser um gosto e obrigada, Filipa, mais uma vez por esta. Obrigada. Obrigada a quem está aí e bom fim de Até a semana. próxima. Sim, bom fim de semana e até a próxima. Obrigada. Yeah, é preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power. Eu acredito, eu tenho power. Nós temos power.